Casa Branca. Em orifício encaminhado ao ministro André Mendonça, a Polícia Federal afirmou que tratou-se de questão burocrática a decisão de mudar a divisão interna responsável pelas investigações sobre o escândalo do INSS que resultou na saída do delegado Guilherme Figueiredo Silva da coordenação do caso. Casa Branca. Em orifício encaminhado ao ministro André Mendonça, a Polícia Federal afirmou que tratou-se de questão burocrática a decisão de mudar a divisão interna responsável pelas investigações sobre o escândalo do INSS que resultou na saída do delegado Guilherme Figueiredo Silva da coordenação do caso. Lembrando que foi Guilherme Figueiredo Silva quem solicitou a André Mendonça as quebras de sigilo contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha de apelido, mas que é gordo igual uma capivara. A afirmação da Polícia Federal foi dada em resposta ao ministro André Mendonça, que é relator da investigação no STF, que tem como alvo, entre outros nomes, o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, gordo igual uma capivara. Eu não quero ofender ninguém, viu, Wellington? Me desculpe, tá? Filho do presidente Lula. A polícia afirma que apenas mudou a apuração de divisão de repressão a crimes previdenciários para a coordenação de inquéritos em tribunais superiores, que é responsável por casos que envolvem autoridades com foro privilegiado. Por meio de nota, a Polícia Federal afirmou que a mudança foi, aspas, concebida para assegurar maior eficiência e continuidade às investigações, uma vez que a coordenação de inquéritos em tribunais superiores possui estrutura permanente voltada justamente à condução de operações sensíveis e complexas com tramitação perante o STF, fecho aspas. A mudança, porém, levou à saída de Guilherme Figueiredo Silva como coordenador das apurações, o que, na visão de Mendonça, não tinha razão para ocorrer. Foi essa divisão interna responsável por pedir a quebra de sigilos de Lulinha e que fez também a negociação da delação premiada do empresário Maurício Camisotti. A proposta de colaboração foi enviada ao STF, mas teve que retornar para ser refeita do zero, com a participação agora da PGR, que sabe se é funcionária do Gilmar Mendes e que sabe se está contra o ministro André Mendonça. Aí você vem, Cláudio Caivano, com essa desculpa esfarrapada. Não, vamos passar para a coordenação de processos que estão no STF, nos tribunais superiores. Mas qualquer tipo de processo pode estar nos tribunais superiores. É muito mais específico manter na coordenação que trata de crimes contra a Previdência, porque afinal de contas trata-se de crime contra a Previdência, independentemente de que instância estiver, não é? Sem dúvida alguma, Pavinato. E mostra mais uma vez o casuísmo, né? E essa ligação que tem o PGR, o atual PGR, com uma ala específica do STF, tentando, obviamente, blindar, ajudar o governo, ajudar pessoas que possam ser delatadas pelo Lulinha e pelos seus apaniguados aí, né? O Camisotti, a gente vai ter mais pra frente aí, muito provavelmente, a do Paulo Henrique Costa, né? Que é a do BRB, que pode vir também a enrolar um pouco mais o Lulinha em virtude do Master. A gente tem o caso da Luxinger, né? A amiga do Lulinha, que mentiu para a Polícia Federal. Então, apesar de existir essa mistura, né, entre a Polícia Federal e a PGR, Pavinato, me parece que essa ala, pelo menos, da Polícia Federal, que está assessorando o André Mendonça, tem assessorado com proficiência. Então eu quero continuar acreditando que, apesar dos esforços demandados pelo atual PGR, lembrando sempre aqui, ele não vai ficar eternamente, ele vai passar, ele é transitório como todos os outros que já passaram, então vamos aguardar. Como eu tenho dito, momentos auspiciosos se preparam para o Brasil. Então vamos aguardar que as coisas devem melhorar. O André Mendonça é que merece o nosso crivo de louvor aqui, né? Tem feito um hercúleo trabalho e merece toda e qualquer honraria que a gente apresente aqui falando dele.
Olha, também estão pedindo aqui um grande abraço para a oficina mecânica Simas Turbo. Olha, não vou mandar um abraço, não, eu vou mandar um beijo para o Simas Turbo. Eu quero dizer aqui também que tem um sujeito aqui, ó. Isa MRMR. Cara, arroba Isa MRMR. Anota aí, pega a sua caneta, Isa MRMR, e eu vou checar aqui. Anota com a sua caneta. Pavinato com 2 T's. PAVINATTO, @ Outlook, OUTLOOK.com. Não tem BR, tá? Pavinato com 2 T's, Outlook.com. Porque a Isa MRMR, ela está pagando R$1.000 no Pix para qualquer otário bolsonarista que cite uma obra que foi executada e finalizada pelo Jair Bolsonaro em 4 anos. Então vamos lá, Pix. Vamos lá, redução dos custos da máquina pública. Ele pegou o ministério inchado e enxugou. Superávit das contas públicas. Foi o único presidente que integrou superávit nas contas públicas, mesmo com pandemia. E eu quero trazer também para você, o Isa MRMR, a transposição do Rio São Francisco. A transposição do Rio São Francisco, que o Lula prometeu em 2003, quando ele assumiu a primeira vez, e começou a fazer em 2003. Chegou em 2010, que foi o último ano do Lula no poder, ou seja, 8 anos depois, ele tinha realizado nem 10% da transposição do Rio São Francisco lá no Nordeste. Aí entrou a Dilma, ficou 4 mais 2 anos. 16 anos ela fez mais 2% dessa transposição do Rio São Francisco, que é uma bandeira do Lula em prol do povo do Nordeste, que elege esse traste do Lula com folga. Então, a transposição do Rio São Francisco, que começou com o Lula em 2003, chegou em 2016, que foi o ano em que a Dilma foi expelida da presidência com impeachment, tinha acontecido 12% da obra. E em 4 anos de governo do Jair Bolsonaro, ele realizou 88% e entregou a obra. E aí, quando o Lula assumiu, ele fez voltar a estaca zero. Então, eu nem vou te cobrar 1, 2, 3, 4 coisas que eu falei, que seriam R$4.000. Então, eu estou esperando o seu Pix. Faça para pavinato com 2 T's, @outlook.com. Estou esperando os R$1.000 e estou checando aqui para ver se você tem palavra ou se é mentirosa igual ao Lula. Mas voltando ao assunto, Wellington, dessa mudança do delegado, isso aí é uma sacanagem, não é? Olha, Pavinato, a gente que trabalha com direito, nós somos experimentados nessas tramóias que acontecem, né? Às vezes o processo está caminhando bem, aí de repente muda-se um delegado, se é uma investigação, ou o promotor. Aconteceu recentemente no caso Monark, por exemplo, né? Um promotor teve um lapso de lucidez e teceu ali um parecer dizendo, não, o que ele fez não foi apologia. Aí trocaram o promotor e agora teve um outro parecer. As nossas instituições estão sofrendo de um problema de bipolaridade. E isso acontece. Acontece nas estruturas e a gente vê acontecendo agora na Polícia Federal, é mais uma evidência de que há um racha interno e de que há uma tentativa de blindar, nesse caso, o Lulinha. Para mim também não faz o menor sentido o argumento de que não, essa alteração foi para promover maior eficiência. Como assim? Você tira de um núcleo que é especializado nesse tipo de crime, que é um crime complexo, crime contra a Previdência. Nós estamos falando de uma organização criminosa, de pessoas com muito capital, inclusive, para poder manipular as coisas, né? Pessoas com um poder aquisitivo muito alto, com grande influência, poderio, e acontece essa alteração. Não me venha com, foi uma questão burocrática. Não foi meramente burocrático. Eu vejo, sim, uma tentativa de blindar o Lulinha, e não só o Lulinha, mas as outras pessoas envolvidas nesse escândalo do INSS. Olha, a Isa MRMR, que é a Isa mentirosa ratazana, está dizendo que é mentira a verdade que eu acabei de dizer, e vou trazer mais coisas para você ao longo do programa, se você quiser, tá? Também tem o planejamento, além do planejamento, a elaboração do projeto e a aprovação no Congresso para
para entregar à iniciativa privada a parte que o setor público era ineficiente em saneamento básico. Foi planejado, projetado e aprovado. O que aconteceu foi que quando o Lula entrou, ele colocou, mais uma vez, uma ferramenta nas engrenagens da universalização do saneamento básico no Brasil, porque para o Lula, pobre bom é pobre com doenças tropicais, é pobre com fome, é pobre que precisa de assistencialismo do Estado. Então tudo isso foi feito, aprovado, é que o Lula agora ele barrou. Então, Isa MRMR, se você não quiser ser Isa Mentirosa Ratazana 2 vezes, faça o Pix. Pavinato com 2 T's, Pavinato com 2 T's, arroba, não é arroba, não, é arroba outlook.com. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Martinalha. Vamos para a segunda pauta do dia, e se você não quer ser como a Isa Mentirosa Ratazana, que deixará de ser Mentirosa Ratazana assim que o Pix de R$1.000 cair na minha conta, pavinato com 2 T's, @outlook.com, você deixa aqui já o seu like, o seu joinha, a sua curtida, porque não queremos ser pessoas inadimplentes, com falta de vergonha na cara. Nós queremos dignidade, nós queremos justiça, nós queremos trabalho, nós queremos uma vida boa, porque nós somos brasileiros e merecemos. Então nós não aceitamos inadimplentes, salafrários, caloteiros. Pague o preço desta live, que é o seu joia, o seu joinha, o seu like, o dedão pra cima, o seu gostei, a sua curtida. Se puder, compartilhe e só depois venha aqui comentar, criticar e conversar no chat ao vivo. E Isa, não esqueci do seu pique, pavinato com 2 T's, @outlook.com. Segunda pauta de hoje, a DPU, que é a Defensoria Pública da União, tem sempre uma história por trás da notícia. E todo dia eu corro atrás da notícia para a história nenhuma me pegar por trás desprevenido. E toda noite às 7h30 eu entro ao vivo na sua TV e no YouTube do Metrópolis para contar essa história para você, meu amor. Com análise direta, bastidores surpreendentes e convidados que têm muito a dizer, apesar das minhas piadas ruins. Nos siga nos perfis oficiais do Metrópolis para não perder nada. Espero você lá na TV, no YouTube, onde quer que seja.